A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, recebe com muita alegria hoje no programa a doutora Mônica Lerte Lunardi. Ela é promotora de justiça. A doutora Mônica irá conversar conosco hoje sobre a violência contra a mulher e principalmente no aspecto da Lei Maria da Penha. Agradecer primeiro, né, o convite e dizer que eu estou aqui substituindo o Dr. Takashima, né, que não pôde comparecer. Então, assim, espero, acho que não vou conseguir substituir a altura, mas espero, enfim, cumprir o propósito, né, que foi dado. Eu trabalho com o Dr. Takashima já há 3 anos, né, a gente trabalha junto, então, com violência doméstica. E, professora Elaine, essa questão, né, da lei, muitos advogados, assim, mas, doutora, o meu cliente que apanha, se a senhora soubesse o quanto que tem de homem que apanha, aí a gente ouve assim, né, e não entendem, né, qual que era o objetivo da lei, por que a lei teve que existir, né, então, um pouco na minha fala eu vou trazer o que aconteceu, né, que na verdade teve que ter uma ação para declarar a constitucionalidade da lei, porque os próprios juristas, né, então os próprios aplicadores da lei resistiam. E eu me lembro que eu era promotora substituta aqui em Lages, eu comecei em 2007, e eu trabalhei com violência doméstica e na promotoria criminal. E a orientação é que a gente, não, cabe suspensão condicional do processo, né, que é um dos benefícios da Lei 9.090, previstos na Lei 9.099, que a Lei Maria da Penha afasta. E os colegas diziam, não, mas isso a gente está tratando diferentemente a mulher do homem, a gente tem que continuar aplicando. E ainda estava naquela discussão se era constitucional, não era, enfim, mas para ver como a gente tem a resistência no próprio meio, né? Então, já que a minha parte é mais jurídica, como é que era antes, né, da lei em 2006? Antes de 2006, como é que a violência doméstica era tratada, né, a violência contra a mulher? Esses crimes, eles eram processados por terem geralmente uma pena baixa, né, geralmente uma ameaça, uma lesão corporal, que até então não era qualificada, eram crimes de menor potencial ofensivo. Então, caiu no juizado especial criminal. Na verdade, quando se criou o juizado especial criminal, a ideia que se teve foi o seguinte, a gente vai conseguir dar celeridade a esses processos de violência doméstica, então a mulher vai ter uma sensação de que foi feita justiça, e também a gente vai desafogar o judiciário, porque vai ser célere o andamento, né? A gente vai ter uma conciliação, então uma transação penal, dificilmente esse processo vai chegar para o juiz. Mas o que aconteceu? Na prática, as mulheres perceberam que a aplicação da lei dos juizados especiais aos casos de violência doméstica, na verdade, representavam uma injustiça e geravam uma insegurança nas mulheres. E reprivatizava os conflitos. Por quê? Se, por exemplo, um casal, né, um homem era flagrado, era preso em flagrante por estar batendo na mulher, como era um crime de menor potencial ofensivo, se ele assinasse um termo de que ia comparecer no fórum tal dia para uma audiência conciliatória, ele era liberado, juntamente com a mulher. Os dois voltavam para casa, ele com um papelzinho, dizendo que tal dia, os dois, né, cada um com seu papelzinho, que tal dia iam ter que conciliar, e eles eram colocados numa mesa, na frente de um conciliador, né, não era nem de um juiz de direito, um conciliador, e ali era proposta, né, a conciliação entre eles. Se não desse conciliação, então se a mulher estivesse um pouco mais resistente, então ia ser uma transação penal para esse agressor. Que geralmente, né, que se popularizou de, paga uma cesta, bate, mas paga uma cesta básica e está tudo certo.
E dificilmente esses processos chegavam, né, no judiciário, porque tinha essa primeira etapa da conciliação. Que se chegou, principalmente os grupos de feministas e a própria sociedade, né, a própria sociedade entendeu que precisava de uma lei com maior rigor. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio nesse contexto de insatisfação com né, da forma que era abordada a violência doméstica pelos juizados especiais. Como já foi dito, né, a Lei Maria da Penha, então, veio como, na verdade, uma imposição, né, porque o Brasil foi punido em razão da sua negligência por não dar, por 20 anos ter ficado parado esse processo da Maria da Penha em relação ao marido dela, ao companheiro dela, que, né, tiveram 2 tentativas de homicídio em relação a ela. Em razão dessa morosidade, ela provocou, né, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e o Brasil foi punido e foi na marra. Não, vocês têm que, algumas das medidas que o Brasil tem que tomar. Então, o que foi? Criar uma legislação especial, multiplicar o número de delegacias especializadas, dentre outras medidas, e inserir nos planos pedagógicos matérias destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher. Então, foi nesse contexto que surgiu a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. E aí tem alguns marcos, né, da lei, que se reconheceu a violência baseada no gênero, né, então, que, na verdade, teve esse conceito, né, da construção social do papel da mulher, enfim, conceituação de diferentes formas de violência, né, como a professora Marili falava, não, o que era violência à mulher? Era homicídio? Não. Agora, além, né, da violência física, tem a psicológica, a moral, enfim, eu vou falar rapidamente depois. Criação das medidas protetivas de urgência, que hoje, né, são extremamente úteis, a gente percebe, para as mulheres, e a impossibilidade de aplicar a Lei 9.099 às ações envolvendo violência doméstica. Em razão dessa diferença de tratamento, né, uma lei para a mulher que se entendia como um privilégio e um tratamento diferenciado, houve muita resistência, especialmente no judiciário, nas delegacias. Então, as pessoas que operam, né, com direito ficavam muito resistentes. E, então, em 2007, em dezembro de 2007, houve uma ação direta de constitucionalidade, que foi ajuizada pelo presidente da República, e 2 anos depois, essa lei foi reconhecida constitucional, né? Então, teve que ter uma lei para dizer, não, pode tratar diferente, né, os diferentes. A Lei Maria da Penha, ela possui um caráter penal, né, civil e assistencial. Então, ela visa a punição do agressor, né, mas a proteção integral da mulher e também visa prevenir e educar sobre os crimes de violência doméstica e familiar. Uma lei super completa, assim, ela visa abranger, formular políticas públicas, né, então ela tem esse caráter mais abrangente. E ela se direciona à violência praticada contra a mulher num contexto doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto. Por que o legislador ele colocou nessas situações, né, para a mulher nessas situações? Porque é onde geralmente acontecem as relações, né, na relação doméstica, num relacionamento íntimo, onde ocorre a dominação e opressão dos homens em relação às mulheres. Então, ficou direcionada para essa questão da violência doméstica e familiar nessas 3 situações. Então, uma pessoa que more na mesma residência, né, seja ou não parente, numa relação doméstica, numa relação familiar, então, parentes, né, uma violência entre parentes, seja uma filiação natural ou não, então, padrasto, né, enteada, o tio, e numa relação íntima de afeto, né, então, ex-namorados ou namorados tenham ou não convivido. Ela se aplica às mulheres, tanto que estejam num relacionamento hétero, homossexual, bissexual
ou assim como as transexuais. Então, as pessoas que se reconhecem na sociedade como mulheres, é aplicada a Lei Maria da Penha. Para homem, a gente não aplica a Lei Maria da Penha. Alguns homens até réus no processo diziam que eu queria uma medida protetiva contra ela. Eu até ia pedir, mas contra o homem, a Lei Maria da Penha, em favor do homem, ela não é aplicada. Ela previu diferentes formas de violência, né? Então, não só a física, que seriam os casos que a gente consegue ver, né, melhor visualizar, da lesão, do homicídio, mas também a psicológica. Então, a perseguição, né, a manipulação, a violência sexual, os casos de estupro, de abuso, patrimonial. Então, aquele homem que tira, a mulher quer se separar, então ele tira o cartão, ele tira o carro, ou ele danifica os objetos pessoais dela, né? E a moral, que seriam, né, então, a injúria, a desqualificação da mulher, que também são bem comuns. O que a gente pode dizer de avanços da lei, né? De uma forma mais prática, né? Analisando a lei. Em relação à assistência à mulher, a lei previu que o juiz pode manter o vínculo trabalhista de uma mulher quando ela precisa se afastar em razão da violência. Então, o juiz pode determinar que o vínculo trabalhista dela seja mantido. Previu também o encaminhamento dela à assistência judiciária, para ela propor um divórcio, uma separação. Os filhos dependentes têm prioridade na matrícula num estabelecimento de ensino que seja próximo à residência dela, ou se ela tem que se transferir, se mudar em razão de estar sofrendo perseguição pelo marido, ou ex-companheiro, enfim, ela pode, com um documento, um boletim de ocorrência, ou um processo, demonstrando que ela esteja sendo, né, sendo vítima de uma violência doméstica, ela consegue prioridade na concessão da vaga, né, no estabelecimento de ensino. Os atendimentos especializados nas delegacias de polícia, com o objetivo de evitar a revitimização, as casas de apoio e acolhimento, que a gente tem aqui em Lages, né, uma das poucas cidades do estado de Santa Catarina que tem uma casa de apoio, e as medidas protetivas de urgência, que até eu peguei uns dados que foram repassados, que aqui em Lages, entre março de 2017 e junho de 2019, foram concedidas cerca de 1.091 medidas protetivas de urgência. Assim, a gente que trabalha, né, eu que trabalho com a questão da violência doméstica, diariamente, né, existem pedidos de medidas protetivas. E o que são isso? As medidas protetivas, elas são previstas na Lei Maria da Penha, e o juiz pode deferir essas medidas que têm um caráter híbrido, tanto penal quanto civil. Então, não necessariamente tem que existir um crime para ela conseguir a medida protetiva, mas uma situação de violência, né? Uma situação de violência contra a mulher. E essas medidas, elas obrigam o agressor e elas podem ser aplicadas também em favor da vítima. As medidas que obrigam o agressor, afastamento, as mais comuns, né? Mais comuns: afastamento do lar, domicílio, proibição de manutenção de contato com a ofendida ou com seus familiares, se eles também estiverem sendo colocados em risco, suspensão da posse de arma de fogo, se ele tiver. Dois incisos que foram agora recentemente colocados na Lei Maria da Penha, que é o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, hoje a gente tem como, né, colocar numa medida protetiva a obrigação de ele frequentar um grupo de programa de recuperação e reeducação, que aqui em Lages está sendo com o grupo reflexivo, né, com a Justiça Restaurativa. Então, Secretaria da Mulher, Poder Judiciário, Polícia Civil, com a DPCAM, Ministério Público e a PM, né, com a Rede Catarina, estão fazendo um projeto para implantar, então, um grupo reflexivo com os homens, com esse objetivo. E outra inovação, agora de 2020, foi o acompanhamento psicossocial do agressor
por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então, tratar também o homem, né? Porque a gente vê homens que... ele já tem um processo contra uma namorada, já foi condenado porque agrediu a mãe, e agora foi preso porque agrediu a ex-namorada, sabe? Então, assim, eles vão reproduzindo, né? Vão com outras e outras, então a gente tem que... A ideia é que se cesse esse ciclo de violência, né? E as medidas protetivas também em favor das mulheres. Por exemplo, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejudicar o seu direito relativo aos bens, aos filhos e os alimentos. Então, fazer com que a mulher saia sem que isso represente o abandono de lar ou com que ela perca a guarda dos filhos. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a um programa oficial ou comunitário de proteção. Então, algumas medidas assistenciais para essa vítima. Como é que funciona? Quem é que pode pedir, né, as medidas protetivas? A vítima pode pedir sem a necessidade de um advogado ou o Ministério Público, tá? Elas podem se dirigir até a delegacia de polícia. Hoje estão sendo feitos os pedidos na delegacia por meio virtual, né, em razão da pandemia. E elas podem requerer as medidas protetivas e o juiz, vindo para o fórum, ele tem 48 horas para decidir. Aqui em Lages é extremamente rápido, né, esse fluxo da delegacia para o juiz e para a intimação do oficial de justiça está funcionando muito bem. Outra alteração, um avanço da legislação Maria da Penha, foi o crime de descumprimento da medida protetiva. Tinham as medidas protetivas, mas a gente não tinha um tipo penal para criminalizar. Existia o descumprimento a desobediência, o crime de desobediência, só que na jurisprudência se entendia que isso não poderia configurar crime, porque na lei existem outras medidas alternativas à prisão em caso de descumprimento da medida protetiva, que seria ele pagar uma multa porque está descumprindo, ou ele ser preso preventivamente. Então, o descumprimento não era criminalizado. Com a lei, com o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que veio em 2018, colocou uma pá de cal nessa situação e criminalizou a conduta. Então, hoje, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, a vítima noticiando que houve descumprimento, o sujeito pode ser preso em flagrante, e somente o juiz é que pode arbitrar a fiança. Então, o delegado, necessariamente, se ele for preso em flagrante, ele vai ser encaminhado para uma audiência de custódia, não vai poder ser solto por meio da fiança a ser arbitrada pelo delegado, e só o juiz é que pode arbitrar a fiança nesses casos. A professora Mareli falou dos crimes condicionados, né, que antes se exigia a representação, né? Com a Lei Maria da Penha, o crime de lesão corporal foi aplicado o parágrafo 9º ao artigo 129, então, crimes de lesão corporal contra ascendente, descendente, ou com violência doméstica, né? Que seria aqui o caso da Lei Maria da Penha, aumentou a pena, então, saiu do juizado especial, se antes tinha aquela discussão, e se entendeu que nesses casos não necessita de representação. Então, a vítima ela não precisa dizer eu quero processar. Não, se um vizinho está sabendo que a mulher está apanhando, né, que a vizinha está apanhando, ele pode denunciar, e mesmo que a vítima não queira representar, se chegar ao conhecimento da autoridade policial e existirem indícios suficientes daquela situação, o sujeito pode ser preso, tá? E pode ser processado. No crime de ameaça, então, prometer, causar mal injusto e grave, depende de representação. Então, a vítima tem que dizer, não, eu quero processar. Então, existem algumas situações que há uma situação de flagrante, ele está ameaçando ela na frente de outras pessoas, o policial vê, mas chega na delegacia, a vítima diz, não, eu não quero representar. E é um direito dela. Mas se ela quer representar e depois volta atrás, é necessária uma audiência na presença do juiz, do Ministério Público, para ela se retratar. Essa é uma outra inovação da lei, justamente para evitar que a mulher esteja sendo coagida, né, a tirar
a tirar a representação. Então, por isso que é feita essa audiência. Aqui com o Dr. Takashima, a gente marca geralmente uma tarde com essas mulheres, onde elas são ouvidas, porque muitas vezes elas dizem assim, tá tudo bem agora, né? Então, só foi aquele momento. Ou então, os meus filhos pediram para eu tirar. E a mulher está no direito dela, né? Mas ela tem que saber que ela tem o direito de processar, que isso, né, não quer dizer que ela está pensando nela também e nos filhos, né? A gente tenta mostrar que provavelmente, se ele for condenado, ele não vai ser preso, né? Mas ele precisa ser responsabilizado. E a gente alerta que, se voltar a acontecer, não impede de ela novamente procurar a delegacia de polícia. Porque às vezes a mulher não sabe se, eu tirei a medida, eu tirei o crime, e agora, será que eu vou poder buscar a polícia de novo? Então, essa audiência, na verdade, muitas vezes serve para uma orientação para aquela vítima que muitas vezes não tem conhecimento, né? Eu já tenho que encaminhar para o final, mas eu já estou... Um outro avanço que existe, que foi previsto na lei, é a questão de não admitir o pagamento de cesta básica, né? Ou o pagamento, a punição isolada de uma pena de multa. Porque justamente antes, né, se criou, em razão do Juizado Especial Criminal, esse mito de que ele paga uma cesta básica, paga uma multa e está tudo bem. Então, a lei, ela expressamente proibiu que o homem fosse condenado a uma pena de multa isolada. Avanços, né? Acho que trouxe vários benefícios. E os desafios? Assim, os desafios são diários nossos, né? Na aplicação da legislação, colocar em prática tudo que ela prevê, né? Ela prevê centros de educação e reabilitação para os agressores, casas-abrigos, juizados de violência doméstica e familiar. A gente não tem aqui em Lages, né? O Dr. Takashima, ele é juiz da violência doméstica, mas também é um juiz criminal que atua em crime comum, de estupro, roubo. Então, a gente não tem um juizado especializado. São poucas as comarcas do estado que têm o juizado especializado. Outra dificuldade que eu observo é nós, como aplicadores, né, da lei, operadores jurídicos, o nosso olhar para essas situações de violência, né? São poucas mulheres ainda como promotoras de justiça, são poucas juízas, a maioria são juízes, são homens que vêm com a sua vivência, né? E a forma que eles aplicam a lei é como... assim, não tem como a gente dissociar o que a gente e aplicar a lei sem trazer os nossos preconceitos, a nossa vivência. Então, a gente ainda tem muito a construir também na aplicação da lei, na aplicação prática, né, da lei. E é necessária uma mudança cultural, de educação, que não ocorre, infelizmente, com a criação pura e simples, né, da lei. Para finalizar, o que a gente tem aqui em Lages, né? Nós temos a Rede Catarina, que é um programa da Polícia Militar para fiscalizar as medidas protetivas. Então, eles fazem visitas preventivas para a mulher, fiscalizam se o agressor está cumprindo. Hoje tem o botão do pânico, né, que é um aplicativo da Polícia Militar. Eles cadastram a violência doméstica e a mulher, com o botão do pânico, ela pode acionar a Polícia Militar. Secretarias de Política, né, para a Secretaria da Mulher, aqui em Lages, que é uma das, não sei se é a única aqui do estado, Casa de Apoio e Acolhimento, DPCAMI, e agora o Grupo Reflexivo dos Homens, que foi feito um projeto piloto, e a ideia é que, né, vire realmente previsto por lei, que tenha a existência, né, desse grupo reflexivo. Acho que meu tempo esgotou, né? Mas só queria dizer de uma situação que a gente teve há pouco tempo, de uma situação de medida protetiva, e para mostrar como funciona, né? E o trabalho em rede que é feito, de cada órgão fazendo a sua parte, como é possível a gente proteger efetivamente a mulher. Uma situação de uma vítima de violência doméstica que pediu uma medida protetiva,
e achou que fosse demorar para intimar o agressor. E ele não era da nossa cidade aqui, ele era de Palhoça, mas eles estavam aqui em Lages. E o juiz deferiu a medida protetiva, a oficial de justiça foi cumprir e viu que a vítima não estava em casa e ligou para ela. E ela atendeu o telefone chorando. E aí a oficial de justiça desligou. A oficial de justiça resolveu ligar de novo e ela disse, se você não puder falar, você fala só não ou sim. Ela disse não. Então você não pode falar não. Tem alguém aí contigo? Sim. E desligou. E ela falou isso, né, para o doutor Takashima. Fui tentar intimar a vítima, não consegui nem o agressor e nem a vítima, mas aconteceu isso. Ele entrou em contato com a minha assessoria, a gente entrou em contato com a DIC daqui de Lages, né, mencionando essa situação, porque a gente ela não estava aqui em Lages, a gente não sabia onde eles poderiam estar, e foi averiguado que ela estava lá em Palhoça, onde o companheiro dela morava, e o medo é que ela tivesse ou já morta, ou tivesse sido obrigada a ir para lá, em contato com a Rede Catarina daqui. Eles entraram em contato com a Rede Catarina de Palhoça e foram lá na casa do rapaz, eles estavam lá. Ela disse que foi por medo com ele e que estava sendo ameaçada e que estava com medo e queria ir embora para Lages. E aí eles foram na delegacia, porque iam fazer a prisão em flagrante dele pelas ameaças, mas ela não quis se representar. Mas ele não foi preso, foi intimado da medida, mas ela veio para Lages sendo acompanhada pela família e ficou tudo bem, né? Mas demonstrou, assim, que todo mundo fazendo a sua parte, né? Um oficial de justiça diligente, um juiz que soube ouvir, que falou para o Ministério Público que ele também não podia agir, né? E a gente conseguiu, com as outras instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, dar esse aparato para a vítima, e acho que ela se sentiu acolhida, né? Ou segura, e acreditou que realmente funciona, né? Então, a gente tem que acreditar porque os órgãos estão fazendo a sua parte, tá? Obrigada e desculpe por ter me estendido tanto. Que bom que nós temos a doutora Mônica para nos passar essas informações. Muito obrigada, doutora Mônica, pelo seu carinho, pela sua competência neste trabalho que a senhora tão bem executa aqui na Promotoria de Lages. Nosso sincero agradecimento pelo trabalho que a senhora faz pelas mulheres e meninas lagianas. Um grande abraço para a senhora e para você que esteve conosco. Até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.